esse time que a gente cantou, a gente, aleluia, toda glória, né? Te rendemos sem fim. Aleluia, tua graça, imploramos, amém. Eu só inverteria. Aleluia, tua graça, imploramos, porque pela graça de Deus nós podemos render toda a glória, né? E é só por ela mesmo que ela produz os seus efeitos em nós. A operação da graça de Deus, ela é poderosa. Paulo exalta, né, dá toda, né, ele atribui todo o trabalho dele, que não, né, foi um trabalho grandioso, superior a todos os demais apóstolos, e ele atribui a graça de Deus, né? Ele fala que ele trabalhou muito mais do que todos eles, todavia não ele, mas a graça de Deus, quer dizer, o poder efetivo que levou a ele a ser o que ele foi porque Deus operou nele de uma forma extraordinária, né? Então, isso está dentro da soberania de Deus, né? Quando Deus, né, estabelece que ele vai trabalhar de determinada forma por meio de uma pessoa, ele o faz, né? A gente vê dentro da história do cristianismo bíblico isso acontecer de maneira clara, né? Paulo é apenas um exemplo. Paulo fala, Deus fala, esse é para mim um vaso escolhido. Dentro da sua soberania de Deus, dele, ele escolheu aquele homem, né? E no tempo devido, primeiro ele permitiu que Paulo fosse, né? Saulo até então fosse tudo o que foi, né? Deus tem propósito para tudo, né? E sabedoria não lhe falta, de fato ele é o pai dela. E ele faz com que todas as coisas converjam de uma forma extraordinariamente boa e converja também para o seu propósito fim. E, e Paulo foi um caso desse extraordinário, João o Batista foi outro, né? Onde Deus separou aquele homem desde o ventre da mãe para ser quem ele foi, o precursor do Senhor Jesus Cristo. Deus já tinha determinado tudo para ele, o tempo de vida dele, tudo, a forma como ele iria partir desse mundo, a mensagem que ele iria proferir. Haja visto que o Espírito Santo esteve nele desde o ventre da sua mãe. Irmãos, o objetivo da nós estudarmos sobre Deus é para que nós tenhamos paz em Deus, confiança em nosso Deus, especialmente nas turbulências dessa vida, onde, né, nós tendemos, por fraqueza carnal, a nos apavorarmos ou a termos reações muito próximas do que tem os ímpios, do que o que tem um cristão verdadeiro. Então, a soberania de Deus, ela tem como efeito principal fazer com que nós reajamos de forma diferente diante das circunstâncias da vida, quer boas, quer más, né? Crendo no poder de Deus, crendo que Ele opera, de fato, sobre tudo e sobre todos, que o dia a dia está determinado, né? Os movimentos dos homens, pensamentos, ações, tudo determinado por ele. Nada foge do seu controle, ainda que naturalmente, né, olhando naturalmente as coisas, né, acontecem, cada um tomando suas atitudes, tendo seus pensamentos, fazendo seus movimentos diários, mas creia, irmão, tudo isso já está determinado por Deus. Desde o trivial até aquilo que é espetacular, aquilo que é, né, não é trivial, que é, né, inusitado, tudo, enfim, tudo determinado por Deus. Não existe um trivial acaso, ou um dia a dia alheio à soberania de Deus. De maneira nenhuma eu posso crer dessa forma. E eu creio que também os irmãos. Nós já vimos, né, irmãos, que Deus, ele reivindica essa soberania, ou essa soberania está alicerçada no fato de que, primeiro, ele é o único Deus existente.
não há outro. Isso, especialmente no Velho Testamento, né, é batido muito nessa tecla. Eu sou o único Deus. Não há outra rocha fora de mim. Não há outro Salvador. Ele é o único Deus todo-poderoso. Sendo o único Deus, ele é o único todo-poderoso. Não existe um outro ser, não existe outro Deus. E não existe um outro ser que seja todo-poderoso, que detenha todo o poder. Ele é o único que de fato tem essa prerrogativa de ter sobre si o comando, né, o poder de exercer a sua vontade sem que alguém possa intervir. Por quê? Porque ele é onipotente, único, onipotente, único que é onisciente e o único que é onipresente. Nós já falamos sobre isso. Deus, ele é o único que tem essas prerrogativas, prerrogativas que são de Deus, tão somente dele. Nenhum outro ser tem, além de Deus. Estamos falando aí da pessoa do Pai, da pessoa do Filho e da pessoa do Espírito Santo. Deus. Nós vimos, irmão, que dentro da soberania de Deus, ele exerceu sua soberania na criação. Né? Nós, olhando lá no Gênesis, especialmente lá no capítulo 1 de Gênesis, e também se estendendo ali até o capítulo 2, nós vimos como Deus exerceu soberania absoluta sobre sua criação. Né? Desde como foi criado, de que forma foi criado, tudo estabelecido por ele. Ele não pediu conselho a mais ninguém. O único conselho que ele teve foi um conselho divino, onde Pai, Filho e Espírito Santo chegaram a um comum acordo de fazer o homem conforme a sua imagem e semelhança. Façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Essa criatura especial que somos nós, criados à imagem e semelhança de Deus. Inclusive lá no Novo Testamento, né, irmão, a gente se esquece disso, né? Que mesmo aquela pessoa má, ou aquela pessoa que está na sarjeta do pecado, usando a expressão do Jones, que ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Ele é uma pessoa à imagem e semelhança de Deus, né? Por isso que Tiago fala, né? Com uma mesma boca nós bendizemos a Deus e com a mesma boca nós amaldiçoamos o homem que foi criado à imagem e semelhança de Deus. Como pode isso? Né? Quer dizer, se a gente honra o Criador, a gente tem que dar a mesma atribuição àquilo que foi criado por ele. É isso que Tiago está dizendo. Nós falamos também, irmãos, que Deus não só criou todas as coisas na sua soberania, mas que ele exerce total domínio sobre a sua criação. De fato, a gente até acaba, de um ponto para o outro, falando quase que das mesmas coisas, né? Porque Deus, de fato, ele domina sobre sua criação. Né? Ele não é que ele criou, né, e colocou para funcionar e depois largou de mão e deixou as coisas, cada um né, correndo solto, sem sua intervenção, de maneira nenhuma. Ele domina, ele exerce soberania sobre as atitudes, as ações, tudo criado e determinado por ele. E ele exercendo juízo, misericórdia, né, determinações de ações sobre toda a sua criação.
especialmente o homem. Deus tem domínio absoluto sobre a sua criação. Desde os seres celestiais, os anjos bons e os anjos maus, até a natureza, os animais, aves, peixes, tudo que está na terra e no mar, perdão, e também especialmente sobre o homem. Nós vemos no Velho Testamento em especial, mas também no Novo, né, irmãos, como as ações dos homens, né, ações que aparentemente eram ações totalmente deles, sem interferência nenhuma de ninguém. Mas, na verdade, depois a gente vê que aquelas ações foram puramente uma manifestação da vontade soberana de Deus. Os homens agindo, né, como seres livres e cumprindo exatamente aquilo que Deus queria que eles cumprissem, que estava determinado para eles cumprir. Nós falamos, inclusive, sobre Ciro, né, que cumpriu a vontade do Senhor, mesmo não sendo um servo de Deus, mas Deus fez com que ele cumprisse aquilo que já estava, inclusive, profetizado. Deus anuncia as coisas antes delas acontecerem e não fica com o dedinho cruzado torcendo para que dê certo, não. É impossível que não dê certo. Vai acontecer exatamente como ele determinou, no tempo certo. Quando o cativeiro de Israel chegou, cumpriu-se os 70 anos, conforme estava profetizado por Jeremias, cumpriu-se a libertação do povo. Deus determinou que seria 70 anos, é 70 anos. Porque ele é soberano sobre tudo isso. E nós vemos muitas outras passagens, né, irmão, onde Deus anuncia o que iria acontecer com determinadas pessoas, como, por exemplo, o rei Acabe, e aconteceu infalivelmente conforme Deus falou. Porque volto a frisar e repetir, é impossível que não aconteça conforme a sua vontade, conforme seu querer. Só existe uma pessoa que pode fazer com que as coisas não aconteçam conforme Deus determinou, ou seja, Ele mesmo. Lá naquela passagem que me veio na memória agora do rei Ezequias, né, quando o profeta Isaías foi enviado a ele e falou: olha, coloque em ordem a sua casa porque você vai morrer. E o rei Ezequias não queria morrer, né? E ele orou ao seu Deus e chorou abundantemente. Nós vamos ver, né, irmãos, mais na frente, como Deus, sendo esse todo-poderoso, aliás, esse contraste é o que me chama muita atenção, eu gostaria que chamasse os irmãos, que sendo quem ele é, tudo que ele exerce, esse poder maravilhoso, né, inimaginário à nossa mente, não podemos mensurar, mas ele atenta para o contrito de coração, para o arrependido, para aquele que se humilha perante Deus. Deus está lá no céu, diz uma passagem que nós vamos ver, mas ele também está com o contrito, com o arrependido, com aquele que se humilha perante ele. E ele está pronto a se voltar para esta pessoa em misericórdia, graça e muito favor. E no seu poder,
Ele pode fazer muito, muito, em favor dos contritos, dos humilhados, dos que se chegam a ele dependendo totalmente do seu poder, da sua soberania, para exercer. Ezequias fez isso. E Deus viu a humilhação do seu servo e mandou Isaías lá e falou: olha, eu tenho acrescentado mais 15 anos de vida para ele. Não sei qual era o problema do Ezequias, qual era a doença dele, mas uma coisa é certa: Deus freou a doença de Ezequias. Porque não existe doença que Deus não possa frear. Aliás, todas as doenças, irmãos, eu costumo dizer que elas são agentes de Deus, operando conforme a sua vontade, quer para o bem, quer para o mal. Quer para castigar, quer para edificar. São instrumentos de Deus, servos de Deus, na mão do Todo-Poderoso, para fazer a sua vontade se cumprir. É isso que as doenças são. E Deus curou Ezequias e lhe acrescentou mais 15 anos de vida, conforme ele havia determinado. Inclusive, numa pregação do Spurgeon, né? Ele até fala que, de repente, teria sido bom se o Ezequias tivesse morrido. Por quê? Quem foi que nasceu dentro desses 15 anos? Filho dele. O Manassés. Aquele mesmo que fez pecar Israel sobremaneira. Mas que no final da vida dele, depois de tudo que ele tinha feito, ali, irmãos, é a prova de que realmente o sangue de Jesus Cristo tem poder de perdoar qualquer pecado. Ele é soberano mesmo sobre todo e qualquer tipo de pecado. Não tem pecado maior do que a justiça de Jesus Cristo. Porque o que o Manassés fez é absurdo. Se você nunca leu, leia lá. Ele foi muito mal. Mas no final ele se arrependeu. E foi perdoado de todos os seus malefícios, que não foram poucos não, viu? Mas Deus é soberano, irmãos. A justiça de Deus é soberana sobre todo e qualquer pecado. Não há pecado que não possa ser lavado pelo sangue de Jesus Cristo, desde que haja arrependimento e fé. Não existe aquele pecador que foi tão mal, que não há mais aceitação para ele. De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Aliás, eu diria, irmãos, que dos que vão entrar no céu, uma boa parte deles foram pessoas carregadas de pecado por um bom tempo da vida. Mas que foram levados pela soberania de Deus na salvação, a qual nós vamos ver mais para frente, a um renascimento, a um arrependimento de pecados e a uma fé em Jesus Cristo, e foram salvos. Foram totalmente lavados, perdoados e justificados. Irmãos, hoje nós vamos ainda dar mais uma pincelada sobre nós falamos a semana passada sobre a soberania de Deus exercida sobre os cataclismas e os megos acontecimentos. É importante, irmãos, sabermos que nós vimos grandes acontecimentos nesse mundo e ainda veremos, ou eles hão de acontecer, independente que nós o vejamos ou não. Mas já teve na história muitos grandes acontecimentos, como a própria criação foi um dos grandes acontecimentos, mas o dilúvio foi outro. Mas nós temos aí terremotos, tsunamis, catástrofes grandiosas, os furacões.
E Deus, irmãos, exerce poder sobre todos esses acontecimentos. Eles estão determinados por Deus. Cada um deles não vai ter nenhum a mais, nenhum a menos do que todas as catástrofes a qual Deus já determinou sobre este mundo. Deus tem poder sobre os poderes que estão no universo. Jesus, no sermão profético dele, ele fala, né, que os homens vão ficar estarrecidos, porque as potências dos celestiais serão abaladas. Deus vai mostrar como ele exerce um poder absoluto, soberano sobre sol, lua, estrelas, sobre essa terra, sobre todo o que existe nela. Até o mais profundo da terra, do que existe de compõe esse mundo nosso chamado terra, Deus tem poder sobre tudo eles. E Deus vai mexer com eles. Lá em Apocalipse, né, fala dos acontecimentos finais, como Deus vai abalar todo esse mundo. Por isso que Pedro falou que essa terra os elementos vão se desfazer pelo fogo. De fato, irmãos, quando Jesus Cristo voltar, esse mundo vai estar só o bagaço. Só o bagaço. Não vai ter mais nada, praticamente. Nada no lugar. A Bíblia fala de pedras saraivas enormes que Deus vai fazer cair sobre o povo, os ímpios. E vai castigá-los. O sol vai arder sobre a cabeça das pessoas, fazendo feridas. Mas não que o povo vai se arrepender, e não é para levar ao arrependimento, porque essa época não é época de salvação mais, é época de juízo. A graça de Deus praticamente vai estar quase que 100% refreada. As pessoas vão amaldiçoar a Deus por conta das pragas. Deus vai pegar essa terra e vai chacoalhar ela. Um terremoto, a qual fala lá em Apocalipse, a qual nunca houve nem haverá. De maneira tal vai ser que nenhum monte vai ficar de pé. O Everest vai vir abaixo. Quer dizer, se até os montes vão cair, quer dizer das construções humanas. Vai vir tudo para baixo. Época de juízo. Deus, na sua soberania, ele vai exercer juízo sobre essa terra e ele vai fazer uso do seu grande poder para castigar os ímpios. Leia o livro de Apocalipse, irmão, e veja quão grandes coisas nosso Deus irá fazer. Vai chegar uma época em que a terceira parte do dia vai escurecer, da noite. Eu não sei exatamente o que Deus vai fazer, mas eu sei que ele vai fazer. Eu não sei como, mas eu sei que vai acontecer. Vai chegar uma época que vai morrer todos os animais que estão no mar. Lá a Bíblia fala de uma grande coisa que vai cair no mar. Eu não sei exatamente o que significa isso, pode ser figurado. Não sei se vai ser por meio de guerras ou não, ou de construções humanas ou não. Mas uma coisa eu sei, não vai ficar um só ser vivo lá. Que vai morrer a terça parte dos homens, eu não tenho nenhuma dúvida. Porque Deus tem poder sobre este mundo, irmãos, e sobre tudo o que está envolvido nele. Deus tem poder sobre os homens. As decisões dos homens. Deus dá sabedoria para o homem criar coisas para seu próprio fim, para um determinado fim, o fim que Deus estabeleceu.
A gente às vezes exalta o homem, né, irmãos? Mas de fato, nós temos que entender que as ações dos homens, elas são ações sobre a soberania, né? Sob a soberania de Deus. O Trump está no auge do holoforte, né? Pelas suas decisões. Né? E, enfim. E juntamente, né, o resto do que está acontecendo no mundo. Mas tudo aquilo está determinado por Deus. Ou você crê que o Trump não está debaixo do juízo de Deus? Ou você crê que essas decisões dele não têm nada a ver com Deus? Não seja tolo, meu irmão, se você pensa assim. Saia dessa. É Deus quem está determinando tudo isso para seu propósito fim dele. Logicamente que nós não podemos saber, somos limitados. Mas a verdade é que tudo vai convergir para que a vontade soberana de Deus se faça valer. Não só nos Estados Unidos, como em todo o resto do mundo. Deus vai elevando nações e vai abaixando nações, vai tirando o poder de umas e vai elevando outras, para que aquele propósito todo dele, estabelecido por ele, a qual muito está nas Sagradas Escrituras, se cumpra. Irmãos, vocês procuram se inteirar do que está acontecendo no mundo? É importante isso, hein? Nós não podemos ser alheios. Eu não sei o que está acontecendo lá nos Estados Unidos, lá na Ucrânia, lá na União Soviética, na África. Você sabe o que está acontecendo lá na África? Se intere, irmãos, porque a Bíblia fala de coisas que estão por acontecer e vai acontecer nesse mundo e nesses continentes, com esses países aqui. Não é outro mundo, é esse mundo que nós vivemos. É com esse povo que vai acontecer tudo isso da qual nós estamos estudando. Como podemos ficar alheio? Temos que incentivar nossos filhos a estudar a história passada e a estar atento para o futuro, para o que está acontecendo no presente e que vai gerando uma perspectiva para o futuro breve. As coisas vão mudando de lugar, mas não por um acaso, por determinação de Deus. Disse Jesus: e haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas, e na terra angústia das nações, em perplexidade, bramando o mar e as ondas, por conta de que Deus vai mexer no que tem poder sobre o mar, né? Especialmente a lua. Homens desmaiando de terror, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes do céu serão abalados. Veja só, irmão, nosso grande Deus, soberano. Eu quero mostrar isso, irmão, eu quero que nós atentemos para isso. Para que porque às vezes a gente tem aquela impressão de que Deus não tem poder sobre o nosso patrãozinho. Ou sobre o empregado. Que Deus não tem poder sobre detalhes do nosso dia a dia. Quando na verdade ele tem poder sobre essas coisas. O que é o nosso dia a dia perto disso? O que essas decisõezinhas fúteis, nossa, perto disso aqui? Nós falamos até que Elias havia determinado que não chovesse, né, pela palavra de Deus, e o Senhor realmente deu ouvidos a Elias, e não choveu por um espaço de tempo. E nesse espaço de tempo, Elias foi sustentado
num lugar deserto. E ele comia do quê? Quem levava comida para ele, John? Hã? Os corvos. Carne. E não era carne estragada, não, né? Era carne fresca. Porque Deus determinou que os corvos fizessem. Mas o corvo não tem raciocínio. Corvo não é racional. Mas o que é isso para o Todo-Poderoso? Eu determinei que os corvos te sustentem ali. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite. E tinha horário. Tinha horário. Deus determinou os horários. Você vai levar pão e carne para o meu servo Elias de manhã e à noite. E sabe o que o corvo fazia? Exatamente o que Deus mandou. É por isso que nós devemos, como cantamos, irmãos, entre outras coisas, por essas razões nós damos glórias ao nosso Deus. Nós vimos lá no Velho Testamento que o povo passou o Jordão em terra seca, quando estavam para entrar nas conquistas das terras de Canaã. Nós vimos lá, irmão, que quando os sacerdotes que levavam a arca simbolizava o quê? Hã? A presença de Deus. E quando eles pisou o pé na água, na hora que eles pisaram o pé na água, o Jordão abriu-se. E olha aqui é o seguinte, a palavra de Deus faz questão de frisar que ele estava transbordando, porque isso acontecia toda a época da ceifa. E virou um montão de água em cima e a parte de baixo foi embora. E o povo passou a seco. Enquanto Deus estava ali, a água estava freada. Depois que os sacerdotes saíram do Jordão, a água voltou. Como Deus fez isso? Ele não fez uma barragem improvisada. Como as águas puderam não vir? É física, é lei da física isso. Ela teria que vir. Mas Deus tem poder sobre os poderes da física. O natural é subordinado a Deus. As leis secundárias não podem com as leis primárias. A lei primária, quando eu falo de Deus. E o Jordão se abriu. Mas, irmãos, que é mais estupendo do que quando Josué estava numa batalha em Gibeon? Os irmãos sabem o que aconteceu lá, né? 5 reis se ajuntaram ao rei de Jerusalém, 4 reis mais o rei de Jerusalém, para batalhar contra Josué e o povo de Israel. E Deus, diz lá a palavra, que Deus é quem batalhava por meio do seu povo. Irmãos, e Josué falou que o sol deveria se deter. E o sol se deteve. E a lua parou. Até que o povo se vingou dos seus inimigos. O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr quase um dia inteiro. Hoje nós sabemos, irmãos, como é que acontece, né?
Porque na época, Josué não era um cientista. Ele falou daquilo que ele percebia visivelmente. Quando você olha, não é a impressão que a gente tem é que o sol está andando, não é? Mas na verdade não é, né? É a terra que está girando. Mas Deus sabia exatamente o que Josué queria. Ele não precisava desse entendimento. Pare os movimentos aí. Não, ele simplesmente falou e Deus, na sua sabedoria, entendeu o seu servo muito bem. E ele parou, irmãos, o movimento da terra. Como pode isso? A gente vê pela televisão esses documentários sobre a grandiosidade do universo e do movimento de rotação e translação. E como tudo é muito magnífico e é tudo muito, muito grande aos nossos olhos. Pois Deus parou tudo isso porque ele batalhava pelo povo de Israel. Deus é soberano sobre os movimentos do universo. Ainda sobre o comando, a soberania de Deus, irmão, sobre os megas acontecimentos. Nós falamos das catástrofes, né? E estamos falando agora de megas acontecimentos. Não é um mega acontecimento, mas é um grandioso acontecimento, porque nosso Senhor Jesus Cristo, ele andou por sobre as águas. Você consegue andar por sobre as águas, Anthony? De jeito nenhum, né? Não bate o braço ali não, né? E não nada para ver se não vai para o fundo, né? Mas Jesus veio andando por sobre as águas. É como se a água fosse um concreto. Veja, irmãos, nosso Senhor, ele realmente se rebaixou, deixou sua glória para ser quem ele foi no mundo, para poder exercer a nossa salvação. Mas ele mostrou em várias ações suas o seu poder de Deus, poder que pertence somente a Deus. Ele sendo um homem físico, palpável, pesado, que comia, andou por sobre as águas. E quando o mar se revoltou e houve aquela tempestade, e Jesus estava o quê? Dormindo. Tranquilo. Lá fora uma tempestade. Os homens apavorados, porque nós vamos morrer. Mas aquele que é o soberano sobre todos e sobre tudo, estava dormindo. E ele repreendeu primeiramente, não o vento, repreendeu primeiramente seus servos, porque não creram que ele é o soberano, que ele tem poder sobre a natureza, sobre os ventos. Depois que ele repreendeu aqueles que deveriam estar dormindo mas juntamente com ele, ou seja, confiantes, aí ele repreendeu o mar, o vento. Aquieta-te, cala-te. E na hora. Porque Deus é soberano sobre o vento, sobre o mar, faz deles o que quer.
quando quer, como quer, do jeito que quer. Irmãos, quando dá aqueles ventos lá em São Paulo, caem árvores, né? E não cai uma árvore daquela sequer se Deus não consentir. Aliás, de fato, todas as que caem foi porque Deus determinou que elas caíssem. Ah, tava com cupim. O cupim é a operação de Deus. Nós devemos atribuir a Deus, irmãos, o que lhe é devido. Não vamos ser como seres iníquos, que atribui tudo à natureza e exclui Deus, como se ele não tivesse intervenção nenhuma, como se ele não tivesse poder sobre essas coisas, como se ele não tivesse no domínio dessas coisas, e que na verdade é natural. É natural, sim. Um natural determinado por Deus. Quem criou a natureza? Deus. Quem criou o vento? Foi Deus. Quem criou a chuva? Foi Deus. Quem criou as árvores? Foi Deus. Com seu poder de resistência e tudo mais. Quem criou as pragas? Foi Deus. Ele tem domínio sobre tudo e todos. E já estou terminando esse ponto. Mas, irmãos, veja outros megas acontecimentos. Veja como Deus profetizou a vinda dos grandes impérios. A história está aí narrando a existência dos impérios, né? Egípcios, assírios, depois babilônico, medo-persa, gregos, macedônicos, depois romanos. E Deus já nos deu tudo esse conhecimento prévio. Não nos detalhes, mas ele deu conhecimento a seu servo Daniel, por exemplo, e que serviu para toda a posteridade dele, a posteridade cristã, do que viria pela frente. Até o fim dos tempos. De coisas que ainda estamos esperando que aconteça, e vai acontecer, infalivelmente, assim como aconteceu as outras. Não tenha nenhuma dúvida, irmãos. Esse mundo está sendo convergido para que aconteçam os tempos das dores, o tempo do sofrimento, da perseguição, tal qual nunca houve nem haverá, da vinda do anticristo. Quanto tempo? Não sei, Deus sabe. Ele já determinou o tempo. Mas veja que o Império Babilônico veio. Deus havia determinado que seria de 70 anos e não passou. Terminou os 70 anos, houve a conquista dos medos e dos persas. Está lá narrado no livro de Daniel. O banquete de Belsazar, profano. E naquela mesma noite, os medos invadiram tudo e dominaram. E assim foi, irmãos. Quando terminou o que Deus determinou para os medos e persas, veio Alexandre e a Macedônia e conquistou tudo. Deus determinou o que deveria permanecer nesse mundo por meio desses impérios. Hoje, até hoje, falamos da cultura helenista, da influência grega no mundo. Porque Deus determinou que fosse assim. E aí veio o Império Romano, no tempo certo. Depois veio a divisão do Império Romano, muito bem simbolizado pela estátua de Daniel, as duas pernas. Império dividido, ocidental, oriental. Um cede Roma, outro Constantinopla.
Está na história. Mas Deus já disse isso 600 e tantos anos antes de Cristo vir ao mundo. Isso não é soberania absoluta? Esse é o nosso Deus, irmão, a quem nós servimos. Nosso Senhor Jesus Cristo, a quem nós servimos. O Espírito Santo que em nós habita é o nosso Deus. Determinando tudo e fazendo com que tudo aconteça exatamente como ele determinou. No tempo devido veio Jesus Cristo. A Bíblia é muito clara em afirmar isso. Na consumação dos tempos. Conforme Deus determinou, veio nosso Salvador. Nós vinha conversando no caminho sobre as guerras, né? A primeira grande guerra, a segunda grande guerra, né? As coalizões, os prós, né? Os objetivos. Tudo determinado por Deus, irmãos. Deus castigando o povo, castigando o ímpio, castigando a sua nação rebelde, Israel, na Segunda Guerra Mundial. Fazendo eles pagar o preço alto pela sua rebelião contra a palavra de Deus, que aconteceu desde os tempos remotos. E eles vão continuar pagando até o fim dos tempos. Mas Deus preservando eles como prometeu. Hitler queria realmente extinguir os judeus. Ele falou que a maior coisa que ele fez na guerra foi matar judeus. A melhor coisa que ele fez, que ele tinha feito, que ele estava fazendo, era matar judeus. Pendurados, deixando apodrecer lá. Enforcados na câmara de gás, fuzilado, morto de fome, não importa, era para matar. Mas tudo isso, irmãos, nós ficamos revoltados, né? De fato, devemos ficar mesmo, né? Não é normal já não ficar revoltado com uma atrocidade dessa. Mas sabe uma coisa? Tudo determinado por Deus. Para que seus propósitos, sua justiça se cumpra. Irmãos, Deus vai operando conforme seus atributos. É como se os seus atributos reivindicassem passagem. O amor de Deus reivindicou passagem na salvação do pecador perdido. A justiça de Deus reivindica passagem na condenação, no castigo. Porque todos são justos, os seus atributos são todos justos e dignos de serem aceitos e colocados em prática. Domingo que vem, se Deus permitir, nós vamos continuar falando sobre a soberania de Deus.